Não tem nada errado um juiz ou membro do Ministério Público ter posições políticas ou até mesmo discutir políticas públicas. O errado é eles usar a função de juiz, a função de ministro, a função de membro do Ministério Público para impor a sua visão de mundo quando esse não é o papel do cargo, quando essas não são as atribuições do cargo. Quando faz isso, quando o Supremo é ativista, quando o ministro Barroso ele fala que o Supremo tem que ter uma posição iluminista, empurrar a história, e aí vem discussões como da descriminalização das drogas, que eles estão entrando, como a do aborto, que eles estão entrando, o que eles estão fazendo é usar a função do judiciário fora do limite constitucional que foi traçado para ela. Vamos lembrar o básico. A Constituição é um acordo coletivo que dá poderes e distribui competências, que é uma expressão do poder do povo. Todo o poder emana do povo e o povo diz, olha, constrói caixinhas e diz, olha, o Supremo vai ficar dentro dessa caixinha, o Executivo dentro dessa, o Legislativo dentro dessa. E eles não têm poder fora das suas caixinhas. Se eles exercerem o poder fora daquilo que foi delegado pelo povo soberano, eles estão usurpando o poder do povo e dos outros poderes. Então, quando o Supremo executa uma função ativista, extravasa suas funções para executar políticas públicas, para entrar em discussão de política pública de aborto, de drogas, de marco temporal, de criminalização da homofobia e tantas outras que o Supremo está entrando, entrada ou não da polícia em favela e por aí vai, a gente tem inúmeros casos, o que o Supremo está fazendo é usurpar o poder do povo, usurpar o poder do poder legislativo e legislar. Então, um ministro, um promotor, um juiz, podem ter visões políticas. O problema é, mais uma vez, exercer e usar o cargo para impor a sua visão de mundo sobre a maioria, ultrapassando, não, atropelando o princípio majoritário, que é o princípio de que a maior parte da sociedade vai eleger legisladores que vão representar a sua visão de mundo e que vão fazer legislação. E isso fica muito claro nesse caso que a gente está falando, do aborto. Quando o Supremo entra nessa questão, o Supremo está sendo ativista, ele está extrapolando as funções, está atropelando a Constituição, atropelando a soberania popular, o princípio majoritário, que é um princípio democrático, e está fazendo isso não para defender direitos fundamentais. Eles usam esse argumento, a gente está defendendo direitos fundamentais reprodutivos. Balela, cadê o direito fundamental da criança? O direito fundamental do bebê? Eles usam, então, um argumento fraco, falacioso, vazio, para entrar no assunto, quando claramente esse é um assunto de política pública que deve refletir a visão da maioria. E preste atenção na gravidade disso. Nos Estados Unidos, depois que foi descriminalizado o aborto pela Suprema Corte, até os 3 meses de vida, como a Rosa Weber propôs que acontecesse aqui no Brasil, depois que aconteceu isso, 65 milhões de bebês foram mortos no ventre das suas mães. 65 milhões. Gente, isso sim é genocídio. Isso é genocídio. É 1/3 da população brasileira. 65 milhões de bebês mortos nos Estados Unidos. Quantos não vão ser mortos no Brasil? Essa é uma questão que diz respeito à ciência, como a Cris bem trouxe. Essa é uma questão que diz respeito à religião do povo. Essa é uma questão que diz respeito à moral. E não tem nada de errado a moral se expressa no direito, na regulação, nas posições legislativas. Pelo contrário, isso que acontece toda hora no Código Penal, por exemplo, ao se estabelecerem crimes. É a moral da sociedade expressada num Código Penal, criminalizando as condutas mais graves, socialmente mais graves,